abençoados com todas as bênçãos. Graça e paz. Receba que hoje já é o nosso melhor dia. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo onde você estiver. Vamos aqui estar falando a respeito do Evangelho da incircuncisão. O Evangelho que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, da cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Bom, muito obrigado pela sua participação e vamos aqui tratar de um assunto bem interessante. O tema de hoje é o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Recebo já os olhos do seu entendimento aí iluminado por Deus, para que você possa entender o que é o Evangelho de Cristo, o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, porque há uma diferença, né, abençoados? E essa diferença só quem pode nos esclarecer é o Evangelho de Cristo, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Uma certa vez Jesus falou: quando chegar o Espírito da Verdade, ele, o Espírito da Verdade, os guiará a toda a verdade. Então, ele encaminhou ao apóstolo Paulo, que nos explica aqui, recebendo a revelação do próprio Deus e deixando escrito em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. Uma saudação abençoada que está aí nos assistindo aí. Muito obrigado aí lá de Cuiabá, abençoada Alina Santos. Muito obrigado pela sua participação. E outros abençoados também já estão aí, o abençoado Cândido Santos. Olha, 2 santos, Cândido e Lina. Muito obrigado pela sua participação. E são santos no nome e no espírito, não é isso? Santos no corpo porque o papai colocou esse nome. E no espírito porque o nosso Deus vos santificou, desde antes da fundação do mundo, abençoado. Por isso que nós somos santos. Algumas pessoas nos recriminam e falam: por que vocês falam que são santos? Não vem de nós. Foi o próprio Deus que quis assim. Está escrito na sua palavra que ele se entregou a si mesmo para nos santificar, para nos ver santo e perfeito. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar aí. E antes de começar, eu gostaria aqui de pedir a você, com bastante carinho, que você compartilhe aí a mensagem. Você que está nos ouvindo, você que está me assistindo, compartilhe a mensagem para que outras pessoas também possam ouvir, tá bom? Possam entender o que é o Evangelho. Assim como Deus nos livrou dessa cadeia chamada religião, outras pessoas também têm essa oportunidade. Mas o Evangelho diz que a liberdade, o conhecimento, vem pelo ouvir. Certo dia, uma abençoada chegou para mim e falou do Evangelho, eu parei, aí Deus mesmo aqui, né, no meu entendimento, assim como fez com o abençoado Cândido, fez com a abençoada Alina, e Deus deu o entendimento, mas para isso é necessário a pessoa ouvir, porque o Paulo escreveu dizendo que a fé, o entendimento, vem unicamente pelo ouvir. Você ouve e você entende, não é por fazer. A lei de Moisés que era por fazer, tinha que fazer, não. Depois que Cristo morre e ressuscita, é por entendimento. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, culto racional. Então, abençoado, também gostaria de pedir a você, com bastante carinho, bastante amor, que você se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Você que está me assistindo aí por essa gravação no YouTube, quando terminar, desce aí embaixo, aí tem o local certo aí, você se inscreva aí no nosso canal, para que a palavra corra e seja glorificada e alcance os nossos irmãos. Né? Pela mesma razão que nós compartilhamos a mensagem no Facebook, também há uma necessidade de se inscrever aí no canal do YouTube, tá bom? Então vamos aqui dar início aqui, acho que já falamos de todos, vamos aqui dar início ao nosso tema aqui, que se chama o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, porque existem algumas diferenças, abençoados, nesses 2 sacerdócios. É necessário que você conheça, que você saiba, porque senão você vai estar misturando, né, a lei de um com a lei de outro, e aí não vai dar certo. É como se hoje em dia
Nós vivemos aqui no nosso país, no Brasil, a república, não é isso? Mas o tempo do império já passou. E se você não conhece bem a república, as leis da república, você vai querer viver com as leis lá do império e vai te dar problema. Mesma coisa no evangelho. Se você não entender bem as leis do Espírito, as leis do sacerdócio de Cristo, você vai querer viver com as leis do sacerdócio levítico e, com certeza, como nós temos visto, como nós mesmos experimentamos, vamos ter problemas com essas coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: quem age dessa maneira, com certeza sofrereis. Tá bom? Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 10. Veja bem, Hebreus capítulo 10, nós anunciamos aí o verso 19 e o verso 20 e 21. Somente esses 3 versos nós vamos ler por enquanto. Diz assim: acompanhe na sua Bíblia aí, por favor, pegue a sua Bíblia aí e leia aí, para que você possa entender. Um abraço também para nossa irmã Ana Maria lá de Brasília. Muito obrigado, abençoado, pela sua participação. Sabe que você é bem importante nesse reino. Muito obrigado pela honra que você tem nos dado a essa palavra. Verso 19 diz assim: ó, tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Veja que a ousadia vem pelo sangue de Jesus. E o verso 20: pelo novo e vivo caminho. Não é o caminho velho. No sangue de Jesus nos abriu um novo caminho que ele nos consagrou. Ele, o próprio Deus, nos consagrou pelo véu, ou seja, pelo seu corpo, que se chamava Jesus de Nazaré, isto é, pela sua carne. E o verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, abençoados, veja bem, na cruz nos abriu um novo e grande sacerdócio, diz aqui o Evangelho no versículo 21, o de Cristo, o sacerdócio do Espírito. É bom que você entenda isso, né? É o pacto da graça, o pacto da ressurreição, quando Cristo morreu e ressuscitou. Porque o de Moisés, o sacerdócio de Moisés, até a cruz de Cristo, funcionava o sacerdócio de Moisés, o sacerdócio levítico, feito pela lei, o pacto da lei, feito por Jesus de Nazaré, até a cruz, funcionava até ali. 2 sacerdócios. É bom que se entenda bem isso, abençoado. São 2 sacerdócios. Um antes da cruz, que era o sacerdócio de Levítico, e o outro depois da cruz, que é o sacerdócio de Cristo. Hoje, essa semana, eu estava vendo aqui já vi algumas vezes, eu pude ver ontem, que uma postagem que falava: se você não entender o antes e o depois da cruz, você nunca vai entender o Evangelho de Cristo. É necessário que você entenda o que aconteceu antes da cruz e o que aconteceu depois. E no caso aqui dos sacerdócios, é necessário que você entenda que antes da cruz era o sacerdócio de Levi, dos levitas. E depois da cruz, o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio dos levíticos, foi feito pela tribo de Levi. Lá em Êxodo capítulo 20, está bem escrito lá, explicando que esse sacerdócio foi feito pelo povo Levi, pela tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, que cuidavam do templo, do tabernáculo, que deveria ser feito até a cruz. Esse serviço dos levitas deveria ser feito até a cruz, onde teve início ao sacerdócio de Cristo, a divisão. A cruz é o ponto de divisão, não foi a manjedoura. Nós sempre falamos aqui, a religião diz que quando Jesus nasceu não aconteceu nada de diferente, mas quando ele morre e ressuscita, aí sim, aí houve uma divisão. Mas porque o templo ainda estava funcionando, lá quando Cristo morre e ressuscita, houve a mudança no âmbito espiritual. Vamos lá. Mas porque o templo ainda estava de pé, quando Cristo morreu e ressuscitou, ainda estava de pé, funcionando. Então, esse sacerdócio funcionou até o ano 70, depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém caiu.
no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi derrubado, porque era ali, abençoados, que eram feitos os serviços do sacerdócio levítico, eram entregues ali no templo, os sacrifícios, as ofertas, os dízimos que deveriam ser entregues pelas outras tribos ao povo levita, eram entregues ali na casa do tesouro, que ficava ali no templo, ali, antes de ser destruído. Depois da cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, o grande sacerdote Cristo foi constituído sobre a casa de Deus, que somos nós. Está escrito aqui, né? Nós lemos aqui no verso 21. Vamos ler aqui mais alguns versos aqui, ó. Hebreus capítulo 7, no verso 19. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Cremos que tenha sido o apóstolo Paulo. Verso 19. A respeito as diferenças que existem entre esses dois sacerdócios. É necessário que você conheça, não é isso? Um abraço também para a minha tia Cida. Tia, um beijo para a senhora. Saiba que a senhora é uma abençoada. Meu tio Wilson também, um abraço para vocês. Muito obrigado pela honra de estar aí me assistindo. Os amo muito. Recebo também um abraço aí da minha mamãe que está mandando para vocês. Verso 19 diz assim, ó. Pois a lei de Moisés, nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei de Moisés, 613 mandamentos, não aperfeiçoou nada. E dessa sorte, dessa maneira, é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, que foi o sacerdócio de Cristo. Então, abençoados, olha, veja bem, veja se você não já viu isso. Todo engano da religião, toda a confusão que é provocada pela religião, está em querer se chegar a Deus com uma doutrina que nenhuma coisa aperfeiçoou. Nós acabamos de ler aqui, né, que a lei de Moisés não aperfeiçoou coisa alguma, que era a lei de Moisés. Tem até uma denominação que fala assim, né, pare de sofrer, né? Como é que vai parar de sofrer com uma doutrina que não aperfeiçoou nada? E tem uma outra também que fala nova vida aqui é a igreja da nova vida. Como que vai ser uma nova vida com a lei de Moisés? Com uma doutrina que o evangelho diz que não aperfeiçoou a nada. E estão aí falando, ó, Deus te abençoe, e Deus te abençoe, com a doutrina de Moisés. O evangelho é bem claro aqui no verso 19. Todas, veja bem, todas as religiões, são todas, não é porque até eu conheço uma que não é, não. Todas as religiões trazem o sacerdócio e a doutrina de Moisés. Não importa, olha, não importa qual seja a religião, porque todas elas, as mais conhecidas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a religião católica, por exemplo, os nossos irmãos lá da Igreja Católica, eles usam o reverendo lá usa aquele negócio lá defumador, não é isso? Lá nas suas reuniões, aquilo veio do sacerdócio de Moisés. O sacerdócio, quando passava lá, tinha aquele tipo de defumador, não é isso? Os nossos irmãos da macumba, por exemplo, que matam animais e se colocam na encruzilhada, eles tiraram isso também da lei de Moisés. Os nossos irmãos evangélicos, chamados evangélicos, então esses aí, da porta até lá o final do salão, tudo veio lá de Moisés. Um religioso, veja bem, uma pessoa que segue aí a religião, essas religiões que imitam Moisés, um religioso, ele nunca se vê perfeito. Você pode conversar com alguém, e se você falar que ele é santo, falar que ele não tem pecado, você vai arrumar um problema, você vai arrumar uma briga, porque nunca se vê perfeito. Está sempre procurando a perfeição. Não, porque eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que me batizar, eu tenho que ir no monte, eu tenho que fazer uma vigília, eu tenho que fazer, porque ele nunca se vê debaixo do sacerdócio de Cristo. Ele se vê debaixo da lei de Moisés, ele se vê debaixo do sacerdócio levítico. A doutrina, porque a doutrina que ele vive, que ele prega, nunca aperfeiçoou a ninguém, que está na lei de Moisés, que nós lemos aqui. Uma doutrina, uma lei que nunca aperfeiçoou a ninguém, porque é uma doutrina, abençoada, para o corpo. O sacerdócio levítico, a lei de Moisés, era uma doutrina que tinha que ser aplicada no corpo. E o próprio Jesus de Nazaré uma vez falou lá em João, capítulo 6, no verso 63, que o espírito, sim, que está perfeito, está bonito. Agora, o corpo, abençoado, o próprio Jesus falou, não serve para se chegar a Deus, não serve, não convenceu a ninguém. Vamos ler aqui, ó, veja que também Hebreus capítulo 7,
Vamos ler aqui o verso 11. O verso 11 aqui diz assim, diz o verso 11. De maneira que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, olha o que diz o apóstolo Paulo, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, por que sobre ele o povo recebeu a lei? Então, o sacerdócio levítico está ligado diretamente com a lei de Moisés, que necessidade havia, logo, de que outro sacerdócio se levantasse? Olha o que está falando aqui o apóstolo Paulo. Segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado a ordem de Arão. Então, veja bem, se a perfeição que tanta religião procura, tantos homens procuram, se a perfeição fosse pelo serviço, pelo sacerdócio levítico, pela lei de Moisés, não havia necessidade de um novo sacerdote ser levantado. Não havia necessidade de um novo pacto, um novo sacerdócio, diferente da ordem de Arão. Se a lei de Moisés aperfeiçoasse alguém, não havia necessidade de um outro sacerdote, da linhagem de Arão, lá do povo de Moisés, lá da lei de Moisés, não segundo as obras. Se o sacerdócio da lei levítico tivesse resolvido o problema quanto à perfeição, mas não resolveu, é o que diz aqui o Evangelho. A lei de Moisés não resolveu o problema da perfeição. E no verso 12 ele fala assim, no verso 12. Por quê? Veja bem, preste bem atenção. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente, é uma necessidade, se faz também da mudança da lei. Então, mudou-se o sacerdócio com a mudança da lei, porque a lei de Moisés acabou, mudou. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. E onde que foi o fim da lei? Quando foi que aconteceu o fim da lei? Na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou. No caráter aqui espiritual, a lei acabou ali. Para Deus, acabou ali. Tanto é que em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo ali na cruz, não levando em consideração o pecado de ninguém, porque ali ele tirou a lei, que é a lei que imputava pecado, a lei que mostrava o pecado do homem. Com a mudança, com o fim da lei, mudou-se o sacerdócio. Não é mais da linhagem de Arão, não é mais da lei de Moisés. Acabou aquele sacerdócio ali na cruz, abençoado. O próprio Deus terminou ali. Então, qual é o novo sacerdócio? Vamos ler aqui o verso 13, que diz assim, 13 e 14, que fala assim, ó, porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo. Não é mais da tribo de Levi, é outra tribo, da qual a ninguém serviu o altar. Verso 14, visto ser manifesto, ou seja, conhecido, que o nosso Senhor, Jesus de Nazaré, procedeu de Judá, da tribo de Judá. E concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, abençoado. Então, o novo sacerdote que viria trazer a perfeição, seria da tribo de Judá e não da tribo dos levitas, onde Moisés nunca havia falado sobre sacerdócio. Olha, vai vir um sacerdote aí Não, ele nunca falou isso. E veja aqui o verso 15, vamos ler o verso 15. E muito mais manifesto é ainda a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdócio. Esse sacerdócio seria da linhagem de Melquisedeque, também da linhagem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno. Por isso que é chamado de Melquisedeque, porque é um sacerdócio eterno, um pacto eterno para sempre, diferente da lei. A lei foi um pacto transitório que teve fim, foi aplicado ao povo lá de Moisés até a cruz. Mas o pacto da graça, diferente de que muitos abençoados têm ensinado, têm falado aí, que acabou, né? Que agora é... Não, o próprio Deus disse que o pacto seria eterno. E como que Deus disse lá que é eterno e agora acabou? Não, o pacto da graça é um pacto eterno. No verso 16 diz assim, ó, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. O pacto que viria, o sacerdócio que viria, seria diferente da lei de Moisés, mas segundo a virtude da vida incorruptível, abençoados. E veja aqui, não tem nada a ver com a lei de Moisés. O reino é espiritual.
O próprio Jesus de Nazaré, uma vez falou que o reino de Deus viria sem aparência, não seria algo visto com os olhos naturais, mas seria alguma coisa no espírito. Lucas 17:20. O que se vê é passageiro. O eterno, o que é eterno está no espírito. Não procure eternidade nessa carne, porque não vai ter, porque ela vai voltar para o pó. Agora, você que é o espírito abençoado, vai voltar para Deus. Né? O mais sábio lá já falava, né, que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Vamos ler aqui também o verso 18, que diz assim, ó, porque o presente mandamento é abrogado por causa de que foi abrogado? A lei de Moisés. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha o que Paulo diz a respeito da lei de Moisés. Que foi a lei de Moisés, quanto à perfeição, quanto a essa matéria de aperfeiçoar alguém, foi um pacto fraco e inútil. A lei de Moisés, um pacto fraco e inútil, não aperfeiçoou a nada. Lá em Hebreus capítulo 10, no verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo diz que, ó, se as ofertas que eram feitas lá por esse sacerdócio trouxesse a perfeição a alguém, era só fazer uma vez e acabou. Mas não, as ofertas lá por esse sacerdócio eram oferecidas todo ano. Todo ano tinha que fazer. E fazia aqui, de repente na frente já não valia mais. Por quê? Era um pacto transitório, fraco e inútil. A religião hoje, essa que você conhece, essa que eu participei por mais de 30 anos, a religião, com a doutrina da lei de Moisés, tem formado pessoas fracas e medrosas. É o que a religião mostra aí, pessoas fracas e medrosas. Uma doutrina inútil. A doutrina que é ensinada pela religião. Pessoas fazendo corrente. Já viu? Vem aqui, vamos fazer uma corrente. Por que ela faz uma corrente? Por que um crente, um filho de Deus, está fazendo uma corrente? Porque é uma doutrina fraca e inútil. A pessoa medrosa, não confia em Deus, não tem certeza do que está fazendo. É despacho. Porque eu tinha um amigo meu, não tenho ainda, não tenho contato com ele, mas não lembro dele, que ele... semanalmente ele colocava um despacho lá numa encruzilhada, lá um frango, lá uma vela, um bocado de farofa. Por que essas pessoas fazem isso? Propósitos. Vamos fazer um propósito com Deus e mais, fazendo promessa. Se Deus me abençoar, eu entrego meu dízimo dobrado, faz uma promessa, né? E vou subir a escadaria da Penha, aqui no Rio de Janeiro tem a igreja da Penha, a igreja católica, 365 degraus, eu vou subir de joelho, fazendo promessa, dízimo para ser abençoado, né? É o que mais nós vemos nas igrejas. Pessoas com medo do inferno. Imagina, eu tinha conheci um abençoado lá no tempo da religião, se ele passasse assim na rua e tivesse um despacho, ele dava a volta, e se passasse perto tinha que pedir licença. Por que dessas coisas? Pessoas com medo do diabo, com medo do inferno, medo de morrer, tudo porque a doutrina que está na mente é a lei de Moisés, que Deus ainda vai abençoar e que Deus ainda vai fazer. São pessoas medrosas. Olha, pare aí 10 abençoados do sistema religioso e pergunte para eles se eles têm certeza da salvação. Você tem certeza, se você cair durinho agora, que você vai para o céu? Você está salvo? Olha, com certeza tu pode achar um ou dois aí que fique na dúvida. Não sei, quem sabe, talvez, estou me esforçando se eu fizer tudo certo. Por quê? Porque eles estão debaixo de uma doutrina que o Evangelho chama de fraco e inútil. É inútil, abençoado. É inútil você querer agradar a Deus com essas coisas, que não vai chegar a lugar nenhum. E tem mais. Ó. Vamos ler mais uma vez o verso 19. Olha. Pois a lei, vamos repetir o verso 19. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou, não aperfeiçoou a nada, de sorte de maneira que é introduzida uma melhor esperança pela qual cheguemos a Deus. Quem procura se chegar a Deus pelo sacerdócio levítico, pela lei de Moisés, está negando o sacerdócio de Cristo. Quando você esquece, deixa as leis de Deus, do Evangelho de lado e procura querer se aproximar
a Deus pelo sacerdócio levítico, você está negando a Cristo. Está negando a Cristo. Um exemplo aqui bem clássico aqui que nós usamos muito é o batismo. Quando você procura o batismo das águas, que é o batismo lá de Moisés, você está negando o batismo de Cristo, que é o batismo da cruz. Romanos capítulo 6, verso 13 e verso 4, que nós, depois da cruz, fomos batizados com o batismo de sua morte, com o batismo de sangue. É o batismo do sacerdócio de Cristo. É o nosso batismo, não é o das águas. As águas eram lá de Levi, então esqueça esse batismo. Quem se batiza nas águas está negando o batismo de Cristo, está negando o sacerdócio de Cristo. Você não pode estar no sacerdócio levítico, debaixo de batismo, debaixo de Páscoa, de jejum, de dízimos. Por quê? Porque o sacerdócio de Moisés acabou, abençoado, acabou, teve fim. O sacerdócio agora é o de Cristo, da cruz. Ele morreu e ressuscitou. Mudou o sacerdócio, acabou, mudou a lei. Não é mais a lei de Moisés, é o pacto da graça, é Cristo, não é mais de Levi. Não é que você... Não, agora é Cristo, o outro sacerdócio. Entenda. Quando o sacerdócio de Cristo foi estabelecido... Pare e pense, por favor, pare e pense, você tem a mente de Cristo aí, você é um filho de Deus. Quando o sacerdócio de Cristo foi estabelecido ali na cruz, entenda isso, foi na cruz, encerrou a lei de Moisés. Simples assim, simples. O sacerdócio levítico terminou ali. Quando Cristo morre e ressuscita, a lei de Moisés terminou. Os teólogos, os grandes teólogos, que querem dividir e que não, que essa parte da lei acabou, essa não acabou. O evangelho é bem claro. O fim da lei é Cristo. E quando Cristo morreu e ressuscitou, agora não é mais pelas obras. É por fé, tem que crer. O sacerdócio agora não é o levítico. O sacerdócio agora é o de Cristo. Olha, Hebreus capítulo 8, verso 13. Olha o que diz, 8:13, diz assim, ó, dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Primeiro foi o sacerdócio da lei. Foi o da lei. Ora, o que foi tornado velho, não funcionou. Por que ele se tornou velho? Porque não funcionou, não justificou, não aperfeiçoou ninguém, que nós lemos aqui. E se envelheceu, perto está de acabar. É o que diz aqui o apóstolo Paulo. Na cruz de Cristo, o sacerdócio de Levi, a lei de Moisés envelheceu no aspecto espiritual, acabou. Mas como o templo estava lá de pé, que nós falamos, o templo aqui estava de pé, o que era visível da lei, porque quando Cristo acabou com a lei na cruz, ninguém viu porque foi no Espírito, mas para Deus acabou ali. Mas como o templo estava de pé e que foi destruído, o templo, isso é história, você lê, foi destruído lá no ano 70, acabou de vez com o sacerdócio levítico. Acabou ali na cruz, ali quando o templo foi destruído, aí não tinha mais serviço ali para os sacerdócios. Foi o final do sacerdócio levítico, quando o templo foi destruído. Foi o fim de um pacto, foi o fim de um sacerdócio de maldição e morte. O sacerdócio levítico, que era a lei de Moisés. Acabou ali, tem mais o que se fazer, abençoado. São coisas simples que nós vemos aqui falando, aqui repetindo, e até procuramos assim, um vocabulário diferente, mais simples, mas mais simples do que está escrito não tem. Não tem, pessoal. Aqui o evangelho é bem claro que quando Cristo morreu na cruz, terminou com o pacto da lei, acabou com o pacto das obras. Nós agora nos chegamos a Deus por fé, aqui pelo pacto da graça, pelo sacerdócio de Cristo ali. Olha, Hebreus capítulo 3, vamos ler aqui, Hebreus 3, vamos ler esse verso aqui, ó, que diz assim, 3, verso 1, o verso 1 que diz assim, do 1 até o 6, que diz assim, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial,
considerai, olha que tremendo é esse aqui, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Considerai a Jesus Cristo, olha abençoado, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Eu recebo, eu aqui falando aqui a minha oração, eu recebo que você considere a Cristo. Eu recebo que você que está me ouvindo, você que diz que ama a Deus, né? E eu acredito que você ame a Deus, tem zelo de Deus, eu recebo que você considere a Cristo. Porque Moisés, veja bem, Moisés teve a sua importância ali. Moisés, ele teve a sua importância. O sacerdócio levítico foi necessário, mas já passou. Já acabou, já terminou, já acabou o sacerdócio levítico. Veja aqui o verso 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Moisés, ele foi fiel lá ao seu sacerdócio levítico. Moisés, a fidelidade de Moisés não estava na graça. A fidelidade de Moisés estava lá no sacerdócio levita. Por isso que ele falava: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Porque ele foi fiel naquela promessa ali, que Deus iria um dia fazer, ali na cruz. Ele foi fiel a essa palavra. E o verso 3 diz assim, ó, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, falando do sacerdócio de Cristo, não é isso? Ele, Cristo, um sacerdócio eterno. E o verso 4, porque toda casa edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Deus mesmo, abençoado. Deus mesmo que edificou os dois sacerdócios. O sacerdócio de Levi e o sacerdócio de Cristo, os dois foram edificados por Deus, Mas só que o sacerdócio de Levita acabou, o próprio Deus deu fim. O próprio Deus acabou com esse sacerdócio. Veja o verso 5. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. O sacerdócio levita foi sombra para o sacerdócio de Cristo. Foi sombra. Nós já lemos aqui, Hebreus capítulo 10, verso 1, diz que a lei foi sombra de um pacto que viria melhor, que seria o pacto da graça. E o verso 6 diz assim, mas Cristo, veja bem, ó, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Nós somos o templo de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo lá, 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo de Deus, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Eles, veja bem, entenda bem isso aqui, eles lá, antes da mudança, antes que mudasse o sacerdócio, saísse o sacerdócio levítico e entrasse o sacerdócio de Cristo, antes da mudança visível lá do pacto, que foi na destruição lá do templo, eles viviam essa esperança. Por isso que Paulo falava, se vocês manterem essa esperança até o fim, até a mudança, até o fim daquele pacto, quando acabou o pacto da lei, a mudança de sacerdócio e da lei, abençoado, nós já vivemos essa certeza. Nós não vivemos aqui em esperança, não. Quem sabe, igual a religião, né? Jesus vai voltar nas nuvens e tudo vai mudar. Não, abençoado, isso já aconteceu, já houve lá no ano 70, quando o pacto definitivamente mudou. Saiu o pacto que havia uma esperança e entrou o pacto da certeza, da confiança em Deus. Por isso que houve a mudança. Saiu o pacto da carne, o pacto das obras, e entrou o pacto da fé, o pacto do Espírito, o pacto da certeza, o pacto da confiança. Colossenses capítulo 1, vamos ler aqui, ó. Colossenses capítulo 1, olha que interessante, diz aqui o apóstolo Paulo, no verso 27, Colossenses 1, 27, ele fala assim, aos quais Deus quis, olha só, falando dos mistérios que foram revelados, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. A mudança de pacto era um mistério, que eles não entenderam, tanto não entenderam que mesmo Cristo morrendo na cruz, eles continuaram ali
com o tabernáculo, continuaram fazendo as mesmas coisas, da riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Veja bem, não é Cristo com você, não é Cristo do lado, não é Cristo na frente, não é em cima, atrás, não, é Cristo dentro de você. O pacto é do Espírito abençoado. E ele termina aqui dizendo, esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje, depois que Cristo morreu, depois que Cristo ressuscitou, depois que ele terminou de ver lá com o pacto da lei destruindo aquele templo lá de maldição e morte, hoje nós vivemos a certeza, Cristo em nós. Eu não posso chegar aqui e falar para você assim, ó, Cristo em vós, que ainda vai acontecer se você... Não. Cristo já está em você. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Ou não sabeis vós, que vós sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita aí em você? Nós não temos mais essa expectativa. Não. É uma certeza. Todo filho de Deus, não importa onde ele esteja, não importa o que ele está fazendo, a situação, o momento, o Espírito de Deus está nele, habita nele, abençoado. Por quê? O pacto mudou, o sacerdócio mudou, o sacerdócio que Deus estava na frente do povo, o sacerdócio que Deus caminhava ali do lado do povo, e que Deus esperava, que, olha, se comportar bem, Deus vai fazer. Esse sacerdócio já acabou, como aconteceu lá com Josué, lá na travessia do Rio Jordão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque eles se comportaram bem. O pacto era um pacto de comportamento. Se comportasse bem, Deus abençoava. Mas esse pacto já passou. Eles não tinham certeza que Deus ia... Não, isso já passou. Nós vivemos hoje a certeza que somos abençoados e com todas as bênçãos. Porque o sumo sacerdote, que é Cristo, habita aqui no nosso espírito. Mudou isso aí, abençoados. E Hebreus capítulo 10... Veja bem, Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que com uma só oferta, um só sacrifício, diferente lá do sacerdócio dos levitas, que era sacrifício todo ano tinha que fazer sacrifício, diferente, diz que com um só sacrifício, nos santificou para sempre, abençoado. Não é até a próxima Páscoa, não é até a próxima ceia, não, até você se batizar, ou você pagar o dízimo atrasado que você não deu o mês passado. Não é nada disso. Diz que o sacrifício de Cristo ali na cruz já te fez você nascer aqui nesse corpo de carne, perfeito para sempre. Diferente do sacerdócio levita, que era todos os anos, e não justificou a ninguém. Se você praticar essas coisas, abençoado, você vai se ver em defeito. Por isso que nós vivemos abençoados, tremendamente angustiado, tremendamente triste, não sabe nem para que lado andar, e será se Deus, e um dia ele crê em Deus, outro dia não crê em Deus, porque ele está procurando a justificação dele num pacto que o Evangelho diz que não justificou a ninguém, que é o pacto da lei de Moisés, que é o sacerdócio levítico, e o abençoado quer beber água para Deus curar, e o abençoado quer orar e tomar um copo d'água, e que não vai, porque o pacto é diferente, o pacto não é da lei de Moisés. O pacto agora, o sacerdócio, é o de Cristo, que nos garante a perfeição para sempre. A lei de Moisés, diz aqui o Evangelho, não aperfeiçoou a ninguém. O Evangelho diz também que o sacrifício ali na cruz, que foi que nos aperfeiçoou para sempre. Por isso que nós estamos aqui falando, esquece a lei de Moisés no aspecto de você querer viver por ela. Não, porque você não vai encontrar perfeição nunca. Agora, o pacto da lei, o pacto da graça, você conhecendo a sua posição de filho, aí sim. Não é que você não vai viver uma vida bonitinha, certinha. Não. Nós já falamos aqui umas 10 vezes e vamos repetir. Nós procuramos fazer as coisas certas
nos comportarmos bem, procuramos fazer, não na intenção de nos tornarmos santos perante Deus. Não, não. Muito pelo contrário. Nós procuramos fazer as coisas certas, erramos também, mas porque já entendemos que o Evangelho diz que somos perfeitos para sempre. A nossa posição é essa, de perfeitos em Cristo Jesus. Tá bom, abençoados? Eu recebo que você entenda que esse sacrifício foi para sempre, perfeitos para sempre, com o sacrifício do nosso sumo sacerdote, que foi Cristo. Não foi com o sacrifício do pastor, né? O pastor falou, vou orar por você, vou fazer um jejum por você. Não, não, não. O nosso sacrifício, o nosso sumo sacerdote, foi feito uma única vez pelo próprio Deus, num corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, e foi ali na cruz, o qual nos tornou perfeitos para sempre, enquanto você estiver aqui, perfeitos para sempre. E quando ele te recolher, perfeito para sempre, não, independente do que você faça, do que você viva. E o Evangelho é bem claro, gostamos de falar porque tem aqueles, né? Então quer dizer que, olha, pessoal, o que você planta, você colhe nesse corpo de carne. Mas perfeito, o sacrifício de Cristo garante que você é. Tá bom, abençoados? Uma ótima semana para você. Recebo que tudo está bem na sua vida. Recebo que Deus mesmo te faça entender. Hoje é um dia muito importante aqui para o povo aqui brasileiro, né, que tem dia de eleição. Recebo que você entenda o que você está fazendo aí, que sabe que o nosso governo é Deus, o nosso sumo sacerdote é Cristo, mas cumpra com as suas obrigações aqui de homem, de cidadão brasileiro. Tá bom, pessoal? Até a próxima semana. Recebo que estaremos aqui. A semana passada não pudemos estar aqui devido a uma debilidade aqui, um probleminha técnico aqui que houve e não foi possível funcionar, tá bom? Mas recebo que tudo está debaixo do controle do nosso Pai. Um abraço para o meu amigo Marcos, lá, o povo lá de Caxias, um abraço para os meus irmãos, tá bom? Transmita aí hoje à noite, lá quando você estiver lá, um abraço para os santos, diga que a saudade nos aperta, mas por enquanto não podemos ainda, não foi permitido estar, mas recebo que já estaremos juntos, tá bom, abençoado? Melhor semana a todos, muito obrigado pela sua participação, compartilhe a mensagem, você que chegou depois do início aqui, compartilhe a mensagem, se possível também, peço a você com bastante carinho, que se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. A melhor semana a todos. E não se esqueça, você é abençoado. Deus não vai te abençoar. Você é abençoado com todas as bênçãos. Até a próxima semana.